restaurando a nossa aliança. Tem um texto na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 15, que nos diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança. Que confissão de esperança é essa? Para que a gente possa entender a aliança. Se você olhar lá os textos anteriores de Hebreus 10, 21, 20, 19, você vai ver o que é que está intrínseco, ou do que é que está falando sobre essa esperança que nós temos, ou o que gera essa esperança em nós. Foi o fato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos proporcionar conquista através do seu sacrifício na cruz do Calvário, que nos permite ter acesso a Deus. E aí ele faz uma advertência: guarde firme a confissão dessa esperança, dessa convicção que nós temos, desse prêmio que nós conquistamos da parte de Deus, dessa graça manifesta. E ele diz que a gente tem que fazer isso sem vacilar. Sem vacilar é justamente não ser oscilante, mas ser constante. Sem vacilação. Porque nós podemos ter confiança e não precisamos vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga: quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel para você? Você descansa nessa fidelidade de Deus? Você verdadeiramente confia em Deus? Você tem certeza da sua salvação? Você desfruta da plenitude da graça e do acesso que Ele nos permite ao trono da graça? É algo que nós precisamos parar para refletir, para ver se a nossa espiritualidade, ela não é religiosa apenas, mas ela se transforma em fato, em evidência, e a cada dia nós podemos vivê-la. Porque Deus nos chama para uma aliança. E aliança é um termo que deriva do verbo aliar, e que por conseguinte faz menção à ação de aliar duas ou mais pessoas, organizações ou nações. Aliança, neste sentido, é um pacto, um acordo, um entendimento, uma afinidade, uma convenção. No sentido bíblico, refere-se ao pacto entre Deus e os homens. Refere-se à decisão de Deus de salvar a humanidade por meio de sua graça. Assim, Jesus encarna, morre e ressuscita para salvar os homens. E Ele cumpre a sua parte, Ele cumpre a sua promessa, e Ele cumpre o seu plano de restabelecer, de unir, de permitir-se ser acessível. E agora nós estamos aqui neste mundão, nesta vida, caminhando, e a gente, pela nossa pecaminosidade, pela vida que nós escolhemos, a gente se perde, e aí a gente sai do eixo, e a vida perde um pouco o sentido, e aí vem os fatores internos nossos, e os externos para se somarem a isso, e aí é que o negócio fica feio, fica complexo. E dentro da conjuntura da nossa formação,
do que nós somos, de como nós fomos feitos. Nós não fomos feitos para estar só, mas conscientemente nos aliançarmos. Vejam que nós estamos falando que conscientemente nós nos aliançarmos, porque não tem como se ter uma aliança verdadeira, seja ela qual for, se não for de forma consciente, sabendo o que eu estou fazendo. Porque nós vimos o que é aliançar, ou o que é fazer uma aliança. É aliar-se. É um pacto entre duas pessoas. Como é que eu vou pactuar? Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não tenho consciência do que eu estou fazendo? Eu preciso ter essa consciência, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, é consciente que nós precisamos nos aliançar. Fomos feitos para estar aliançados. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, logo reside em nós a essência de uma comunhão oriunda da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, que eles conversavam entre si, que eles pactuavam entre si, que eles acordavam entre si, e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, em nós reside, na nossa essência, essa necessidade, faz parte da nossa existência. Nós não estamos ao acaso. Deus fez a mulher para se aliançar ao homem. Olhou para o bichinho lá, disse, ele está tristinho, né? Vamos fazer para ele. Aí fez aliança. Dali surge aquilo que nós já ouvimos ministrar tantas vezes, o grande projeto e propósito de Deus para a humanidade, família. Deus estabeleceu o princípio do relacionamento, pois todos os dias ele vinha ter com Adão, e depois que ele faz aquilo, ele mantém uma relação de comunicação com Adão, de estar presente. E daí vem, dentro da nossa essência, o que Deus depois constitui através de Jesus Cristo, que é a igreja, que ele chama de corpo, que ele figuradamente diz que ele é o noivo, que a igreja é a noiva, e que existe uma aliança, e que a gente tem que esperar o noivo vir buscar a noiva, e que a gente deve ficar preparado para o casamento. Estão entendendo a aliança? Tudo nisso está movendo, dirigindo para aliança. Então não tem como, e o inimigo entra nisso. Porque ele vem para desvirtuar, ele vem para desfazer, ele vem para desconstruir. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é real, isso é vivo. Nós estamos vivos, amém? Vamos aqui. Morreu ainda não. Então, se estamos aqui, nós fazemos parte de um projeto, de um propósito divino, e nós não podemos negligenciar nisso. Sim, é apenas mais um ano, mas também é mais um ano. A gente fica nessa, organização do ano, apesar de que aí a gente se vê em janeiro fazendo as mesmas coisas, e a vida continua, e os problemas são os mesmos, a conta da água e da luz vai vir do mesmo jeito, e as lutas são as mesmas, as conquistas, enfim, e aí você acorda e é a mesma esposa, o mesmo esposo, não mudou, é o mesmo filho, é o mesmo endereço, mas nós temos que entender que nós fazemos parte de algo extraordinário, que é viver para um propósito. E o inimigo luta de todas as formas roubar isso, para que a nossa vida ela perca o sentido, ela perca a lógica, e nós venhamos a nos perder. Nós temos necessidade de estarmos aliançados. Diga, nós temos necessidade de estarmos aliançados. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, você já deve ter lido isso várias vezes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só,
pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Veja que a própria Bíblia está colocando como verdades, como princípios que norteiam a nossa vida, a necessidade de estarmos aliançados. 2, 3, aliança, de estarmos juntos, de que sozinho não é bom. Sozinho não é bom. Ele diz, ai daquele que, estando sozinho cair, não vai ter quem o ajude. Mas como é bom quando estão 2 que caindo, veja que ele não disse que um cai e o outro levanta, diz que caindo, um ajuda o outro. Ele nem colocou um numa posição de um está em pé e o outro caiu, não. Que caindo, eles se ajudem a se levantar. Então, a primeira coisa que a gente precisamos entender é que nós temos essa necessidade. Isso faz parte. Quem quer o isolamento, quem vive querendo implantar a exclusividade, o egoísmo, o egocentrismo, não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Segunda coisa que a gente precisa aprender, que Deus não tem um plano adicional. Deus não tem um plano B. E a relação de Deus conosco é o exemplo que Ele quer que a gente transfira para as nossas relações humanas. Deus não tem plano B. Mas e quando Deus corrige em virtude dos problemas existentes oriundos de nós mesmos ou das circunstâncias que nos rodeiam, não é um plano B? Não. Deus corrige, mas Ele nos leva ao plano do propósito dEle. Ele corrige. Propósito de Deus não muda. Propósito de Deus para a minha vida não mudou, nem vai mudar. Quando Ele me fez, quando Ele te fez, quando Ele nos criou, Ele disse, é isso aqui. E se nós restaurarmos ou estivermos aliançados com Ele, pode acontecer N coisas, vem os problemas, vem as lutas, vem as adversidades, vem as circunstâncias do mundo, acontecem intempéries, vai para ali, vai para acolá, e quando você olha na história, na sua história, na história da sua vida, você vê que se você estava com Deus, Ele te levou ao plano original. Porque Ele não muda. Porque o plano dEle é o melhor para mim, é o melhor para você. O plano dEle é o melhor para mim e para você. É o que se encaixa na minha vida. Vamos entender isso, porque Ele me fez. Então, o plano dEle é o que se encaixa para mim. Qualquer coisa que eu venha inventar pode até ser bom, mas em alguma coisa vai dar errado. Mas quando nós estamos no propósito de Deus, no plano de Deus para a nossa vida, é maravilhoso. Por isso que nós não podemos perder de vista Deus. A falsidade, a hipocrisia, a relação por interesses tem gerado não alianças, mas contratos. Contratos de casamento. E a gente, vou explicar melhor, né? A gente coloca lá, eu faço isso, fulano faz isso, eu faço isso, fulano faz isso, e coloca as condições, e coloca, se não fizer, aí paga a multa, tem até que pagar multa. Um negócio lá,
porque eu vou te pagar não sei quanto, então se você vacilar aqui, eu vou tirar do que... Mais ou menos, é uma coisa de doido, mas está lá. Contratos que são construídos por interesses, onde se prevê o fim das relações, porque se prevê o erro, e se pactua as previsibilidades daquilo que pode dar errado. Já no início está se prevendo o fim. Com Deus não é assim. Veja a loucura, ele chega para o cara de 80 e diz, vai lá falar com o Trump do Egito e diz que tu vai tirar 2 milhões de escravos da mão dele. Vai lá tu falar com o Trump, vai lá tentar entrar na Casa Branca, vai, vê se tu entra. Mais ou menos foi isso que Deus fez com o coitado de Moisés. Ele disse, você vai lá cumprir, aliançar comigo e cumprir. Moisés tenta, mas depois se rende e diz, eu vou. Aí ele chega lá para também Abraão e diz, vou te fazer. Olha para o céu, vê as estrelas, tá? Conto, não consigo. Naquele tempo não tinha energia, não tinha, como é o nome daqui? Um negócio de concessionário de energia. É Enel agora. Não tinha Enel, então tudo no breu. Aí olhou, disse, está para contar não. Mas não tenho nem filho, já estou velho, já. Mas eu vou fazer a sua geração. Como vai ser? Só se aliancie. Lembra do texto que a gente leu de Hebreus? Sem vacilar, confiem na promessa, porque quem prometeu é fiel. Simples assim, quem prometeu é fiel. Confia ou não confia? Por isso que a fidelidade de Deus não permite um plano B. Ele sempre vai trazer a relação para o propósito dele. Veja o que diz Isaías, capítulo 54, versículo 5 ao versículo 10. 5 a 10. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Existem ingredientes nesta aliança, chamados de graça, de misericórdia, estabelecidos pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isto é irrevogável. Irrevogável.
Por isso que se nós nos voltarmos para Ele, Ele fatalmente se voltará para nós, porque Ele não mente na sua palavra. E a manifestação da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, nos alcançará se nós nos voltarmos para Ele e restaurarmos a nossa aliança com Ele. Não tem como isso ser diferente. Agora, existem algumas coisas que nos impedem de viver isso. Uma delas é a insatisfação. A insatisfação, ela quebra a aliança. É mesmo, pastor? Quebra. Quando a gente começa a ter uma visão só de mundinho, e não entender a grandiosidade da nossa existência, a gente se minimiza, a gente se empobrece, a gente se esquece que nós podemos viver a condição de filho de rei. Ó, pastor Rony, filho de rei. É nessa condição que eu estou caminhando nesse mundo. A gente se esquece disso. A gente se esquece. Eu compartilhava isso com os professores do Ministério de Ensino, segunda-feira. Mensagem que a gente dizia para eles assim: hoje só quero lembrar a vocês de uma coisa. Uma parte de uma declaração das Sagradas Escrituras. Porque Deus amou a mim de uma tal maneira. E aí você sabe do resto da história. Você está entendendo o quanto você é amado? Você está entendendo o quanto a ira de Deus se manifesta quando Ele vê a gente saindo do propósito dEle? Porque o que o moveu a fazer tudo o que Ele fez e a dar o seu único filho por nós foi o seu amor pela minha vida e pela sua vida. E você acha que os problemas, as circunstâncias que porventura te afligem, os teus sonhos, os teus desejos de uma vida próspera, de uma vida tranquila, de saúde, sei lá de quê, de uma constituição de família, de um lar abençoado, você acha que isso não reside também no coração daquele que te ama, ao ponto de ter dado o seu único filho para morrer por mim e por você? Mas a gente é insatisfeito. Por quê? Porque ele vem, o inimigo vem, como ele veio lá em Gênesis capítulo 3, e ele chega e diz lá no versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É assim? É isso que é ser aliançado com Deus? Viver essa vidinha? É isso que Deus disse? Você tinha que estar nesse jardim maravilhoso, lindo, e que, que planta, que fruto, e não comer disso. Por que não? Por que não? Como é que você precisa ser feliz? Você é linda. Uhul. Você é um bom homem. É isso que a serpente estava fazendo, enchendo a bola de Eva, para que Eva gerasse no coração de Eva insatisfação.
insatisfação. Porque no momento em que gerasse insatisfação, geraria frustração, geraria... E aí começa os ão. E o cão entra. A serpente desperta em Eva o que ela não tinha. Ela não tinha mesmo, ela não podia comer daquele. Ele disse, desse aqui não coma. Mas também a serpente não disse que ela não precisava. Quem disse que você precisa disso? O diabo? Porque disse que ela não podia, não tinha, mas também não disse que ela não precisava. Mas só gerou no coração dela o contrário do propósito e a quebra da aliança. Ou a possibilidade da quebra da aliança. Quando entendemos quem é Deus, ou quem Deus é, o que fez por meio de Cristo e o que está disposto a fazer poderosamente em nós, por meio do seu Santo Espírito, quando a gente não entende isso, é que nosso coração será, ou quando a gente entende isso, nosso coração será circuncidado para fazer a sua vontade e ter prazer nele. Precisamos entender consciência. Porque a aliança tem que ser com consciência. Eu só vou me aliançar com Deus se eu tiver plena convicção de que Deus realmente quer o melhor para mim. Você tem dúvida disso? Dificilmente você vai querer fazer aliança, está com dúvida. Porque é um passo de fé. Acabamos de dar o exemplo de Abraão, de Moisés e de todos os homens e mulheres que estão registrados na Bíblia, daquilo que Deus os chamou e eles se lançaram a isso, e a gente vê o resultado, muitos dos quais os olhos deles não viram, mas a eternidade hoje lhes mostra. E a gente vai poder chegar no céu, e eu vou chegar perto de Abraão, e aí Abraão, olha, eu sou uma daquelas estrelinhas, uhul! Aí Abraão vai dizer, eu sei, agora estou vendo. Porque a nossa vida não se limita a 70, a nossa vida não se limita a 80 anos. Deus nos deu uma eternidade para viver com Ele e podemos ver a grandiosidade do propósito dele sendo consolidado até quando eu descer com este corpo a 7 pounds debaixo do chão. A minha história vai continuar, a tua história vai continuar por aquilo que eu tive de obediência diante de Deus. É isso que nós precisamos entender. Para que a gente não limite. Então preciso entender quem é Deus, para não permitir que o inimigo gere na minha vida insatisfação. Eu preciso realmente saber o que é descansar nos braços do Pai. A insatisfação é fruto da busca de algo que não está ao nosso alcance, naquele momento. Pode ser que amanhã Deus diga, está aí, rapaz. Antes era impossível, amanhã, se eu estou em Deus e estou vivendo o plano de Deus, amanhã Deus diz, está aí, ó. É de brinde. Você fez a sua parte, a minha eu faço. O que não está ao seu alcance, o que você não consegue, mas se você fizer aquilo que Deus manda você fazer hoje, se preocupe com amanhã não, foi isso que Ele disse. Para que a gente vive isso. A gente busca isso. Por isso a humanidade vive em busca de algo a mais. E isso tem levado muitos à perdição. E isso tem levado muitos a uma coisa chamada de infelicidade constante, diária. Fruto de uma insatisfação diária, porque não entende o propósito de Deus para a sua vida, ou não quer entender o propósito de Deus para a sua vida, porque não busca a Deus. Como é que a gente vai viver a vontade de Deus se a gente não busca a Deus?
Mais comunhão, mais revelação, mais entendimento. Mas a gente está vivendo isso, não dá tempo. Quanto tempo você passa no Facebook? Quanto tempo você passa no Instagram? Quanto tempo você passa nesse negócio chamado WhatsApp? Você já calculou por dia? Eu acho que deve ter algum negócio aí nesse abençoado desse celular, que deve dizer quanto tempo você passa nesse negócio chamado rede social. E se você olhar, e você fica lá olhando a casa da Maria, a casa do João, as férias de não sei de quem, todo mundo sabe até da minha vida, mas eu fui, porque a gente até posta lá dizendo, até no restaurante a gente tá, sabe de tudo, o negócio está chipado na gente, entendeu? Aí a gente vive nisso, aí depois a gente diz, você está orando, você lê a Bíblia, você entendeu, como não tem um tempo? Não tem, quanto tempo você passa nas redes sociais? Mas para ler a Bíblia ninguém tem tempo. Pastor, apóstolo, me empresta o cajado. Devolvo já. Para ler Bíblia, para entrar na Vida School, eu vim até fazendo a propaganda hoje, você não tem tempo. Para servir a Deus, para servir na obra de Deus, você não tem tempo. Para ler Bíblia, muito menos ainda, é complicado. Ô irmão, tome de volta. E aí a gente fala em restaurar aliança do quê? Eu quero uma bênção, eu quero a minha casa própria, eu quero terreno, eu quero uma reserva financeira, amém, glória a Deus, mas você entende o que é aliança? Porque isso tudo vai ficar por aqui, tá? Não cabe no caixão não. Então se você não entender porque você está andando neste mundo, está andando feito caranguejo, do lado, você não está indo para frente. Aliança pressupõe conhecimento de quem Deus é, daquilo que Ele promete e está disposto a fazer, e então obedecer por meio da fé em Cristo. Quando sabemos quem Deus é, estamos dispostos a caminhar ao seu lado, independente da situação, das barreiras e dificuldades enfrentadas. Aliança pressupõe conhecimento do propósito de Deus através da nossa vida, junto da nossa família, no meio daquele que Ele nos estabeleceu, no lugar onde a gente está, na igreja onde nós estamos inseridos. Por isso que a gente vê tanta volatilidade, inconstância, hoje é aqui, amanhã quer estar ali, hoje quer isso, amanhã quer aquilo, não é mais aquilo. Se Deus não mudou, se a minha vida continua a mesma, porque eu não dormi hoje e acordei outro amanhã, eu continuo o mesmo, minha família é a mesma, trabalho é o mesmo, sangue é o mesmo. O que mudou? Não, fruto da insatisfação. Aí a gente perde o foco, a gente não consegue ser progressivo, a gente não consegue ser crescente, a gente não sobe na escada. Porque assim não consegue se estabelecer uma meta, não consegue se estabelecer um... Porque só quem vive esses princípios, esses decretos, que nós estamos debaixo deles, é quem permanece, quem persevera. Todos os homens de Deus, todas as promessas, elas foram desfrutadas por um fator chamado perseverança. Mas a gente persevera? Não. Primeira luta, primeira aprovação, primeira cara feia. Essa igreja não presta. Vou sair. Eu não aguento mais a minha família. Deus não tem plano B. Quem escolheu a mulher foi você. Os filhos foi Deus que te deu o fruto dessa relação. Então se vira nos 30, meu irmão. Deus não tem plano B. Vai em frente. Não é placa de igreja, não é. Então continue na que você está e sirva a Deus. Para de inventar coisa, se não é placa, então persevera onde você está. Sua igreja é verdadeira? Sua igreja está em princípios?
Então sirva a Deus, porque Deus te chamou para alguma coisa. Deus, você tem um ministério. Ministério não é cargo, vale relembrar. Me preste o cajado. Você presta contas para Deus. Ele te solidificou, Ele está te colocando um lugar para você criar raízes, para você criar história, para você deixar um legado, para você poder mostrar aos seus filhos, para você poder mostrar quem está perto de você, de que você tem uma história, de que você vive, de que você cresceu, de que você construiu, de que Deus te honrou naquele lugar, de que Deus te fez prosperar naquele lugar, de que Deus te usou naquele lugar. Aí depois, não é mais aqui, aonde é? Deus mudou. Ouvindo uma reportagem, foi ontem, no rádio, eu descobri que a gente está no Janeiro Branco. É Janeiro Branco, que é a ênfase às doenças psicológicas. Janeiro Branco. E na entrevista ali, que tinha um especialista, ele relatava os altos índices. Eu estava dirigindo, não conseguia anotar. Eu sei que, salvo engano, era 10% da população mundial que hoje vive ansiosa. E, consequentemente, se não me engano, era 7%, era 8%, que em virtude disso viviam depressivos. E aí, interessante, o Brasil é o campeão. O país celeiro das missões, o país da liberdade do Evangelho, é o campeão. O que está vendo? Por quê? Será que nós não estamos cuidando dos efeitos? A gente acha que é o trabalho, é a falta de dinheiro no bolso, é a esposa, é o esposo, é o filho, é a filha, é a igreja, é sei lá o quê. É tudo é o externo. Será? Será que eu não preciso olhar para dentro de mim? Será que é isso que nós não estamos precisando fazer? Olhar para dentro de nós mesmos e encararmos os nossos monstros? E aniquilarmos eles? E vivemos a plenitude da aliança de um Deus que disse que nós podemos descansar e disse que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Foi o que ele disse. É difícil, mas lógico que é. Também estou na terra, meu irmão, estou no céu não ainda. Não fui arrebatado ainda. Nós entendemos os desafios, as preocupações do mundo, das lutas que nós enfrentamos do inimigo. Mas nós temos algo maior que reside em nós, ou deve residir, fruto de uma aliança. Então, quando a conta não está fechando, algo está errado e a gente precisa parar para contabilizar. E não querer ficar acrescentando, somando e subtraindo os fatores externos ou as pessoas que estão conosco. Porque todas elas podem ser entregues a Deus também. Ou não? Se entregue a Deus. Devem ser entregue a Deus. Você ora pela sua família? Então por que você está dizendo que o problema é a sua família? É o trabalho? Mas você não é um fiel dizimista? Você não é um semeador? Não sei. Não sei. Você tem essa fé? O problema são as pessoas? Mas se você foi chamado para ser luz e para ser alguém que gere algo novo, por que os problemas são as pessoas?
E você quer brigar com elas? Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para amá-las. Então o problema não está. Tem que olhar para mim. Tenho que entender qual é o meu posicionamento, qual é o meu lugar nisso tudo. Não buscar a Deus quebra aliança. Em Jeremias capítulo 32, versículo 38 a 41, ele diz: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração. Quando fala de temor, não é medo, tá? É reverência, é entender Deus, a grandiosidade de Deus, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles. Deus vai se alegrar por causa de mim e de você. E lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Perder de vista o verdadeiro inimigo quebra a aliança. Você poderia ficar em pé? Perder de vista o verdadeiro inimigo quebra a aliança. Adão pôs a culpa em Deus, pôs a culpa na mulher, Eva pôs a culpa na serpente. Onde estava o verdadeiro inimigo deles que o levaram a quebrar a aliança? Adão fez até a besteira, dizia, a mulher que tu me deste, então Deus era culpado também. Ele pôs a culpa até em Deus. Não saber quem é o nosso verdadeiro inimigo nos levará a quebrar a aliança. Nos levará a sair do propósito. Nosso verdadeiro inimigo é aquele que veio para matar, roubar e destruir. E ele vai atuar através dos outros ou em nós para fazer com que eu e você tome a decisão de quebrar a aliança. Porque não é os outros que quebram a minha aliança, sou eu que quebro a aliança. A aliança sou eu que faço, não são os outros. Então a consciência tem que ser minha. A decisão é minha, a decisão é sua. Então eu preciso saber quem são ou quem é o verdadeiro inimigo da minha alma. A Arca da Aliança representava a presença de Deus e nela estavam representadas a vontade de Deus, a presença de Deus. A vontade de Deus era representada através da sua palavra, tábuas da lei. Lembra? Estava lá dentro, as tábuas da lei. A vontade de Deus para o povo, as ordens de Deus para o povo. A redenção através de Jesus, vara de Arão, a vara que floresceu. Arão, sumo sacerdote. E a provisão na presença dele. Porque a arca representava a presença, e lá colocaram um vaso de ouro e colocaram o maná. E aquele maná, pelo fato dele estar dentro da arca, ele era o único que não apodrecia. Que a presença de Deus evitava isso. Isso é a representatividade da provisão de Deus quando nós estamos nele. Deus te ama. Deus te ama. Então por que nós não reconstruímos a nossa aliança? Porque nós não nos propomos de uma forma enfática
alvo, meta, Deus, este ano, verdadeiramente, em primeiro lugar, eu vou buscar o teu reino e a tua justiça. E eu tenho certeza que o resto, no final do ano eu vou ver. Tudo será acrescentado. Porque eu restaurarei a minha aliança. Eu restaurei a minha aliança contigo. Feche os seus olhos. Pai, tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. Tu sabes, ó Deus, para o propósito ao qual ela foi enviada para nós nesta noite. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, como nós estamos vivendo. E esta palavra, ela nos chama para Ti. Ela nos convida. Ela nos atrai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, convence. Convence-nos. Age no nosso ser. Porque não serão meras palavras que vão nos convencer, mas palavras dirigidas, regadas pelo Teu Espírito Santo. Elas encontrarão lugar no nosso coração, elas vão produzir o efeito necessário na nossa vida. Pai, esse ano não será igual aos outros. A minha vida não pode ser igual, mas a minha vida tem que ser melhor contigo. O meu caminhar tem que ser melhor contigo. E vivendo melhor contigo, Senhor, vivendo na Tua presença, eu serei um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor, Senhor. E através da minha vida, o Teu nome há de ser glorificado. Porque eu direi que é a operação do meu Deus na minha vida que faz diferença. Pai, nós declaramos isso diante de Ti. Nós confessamos isso, Senhor, diante de Ti. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, hoje e sempre. Amém.